Saudamos a todos os nossos ouvintes, no precioso nome de nosso Senhor Jesus. Estamos mais uma vez chegando no seu lar para vos levar o alimento para vossas almas, que é a Palavra de Deus. Nós vamos ler as Escrituras nessa oportunidade no livro de São Mateus, capítulo 11, versículo 12. Mas antes de nós lermos a Escritura, o ouvinte desejando acompanhar a leitura, enquanto o ouvinte procura São Mateus 11, verso 12, nós vamos ouvir um hino e após esse hino, então estaremos ouvindo a Palavra de Deus. Uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que a usava, hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. Pois esse rei que possuía seus impérios padeceu de uma doença e o seu mal era tão sério, sua coroa de ouro desprezou, então morreu. Uma coroa tão linda de um atleta que vencera muitas provas e alcançara suas metas, mas com o passar dos tempos esse atleta envelheceu e já sem forças, sem vigor, sem energia, nem se lembra mais o homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda desprezou, também morreu. Mas no cantinho uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem marcas de sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava essa coroa de espinhos morreu, ressuscitou, hoje ele é quem reina sozinho, é o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. Hoje pensando na história das três coroas, a de ouro, a do atleta de espinhos que ressoa nos meus lábios a pergunta, dessas três qual vale mais? E assim pensando uma vez mais nessa história, com certeza a coroa de espinhos tem mais glória. Pelo sangue entre os espinhos Cristo deu nossa vitória. Mas no cantinho uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem marcas de sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou, hoje ele é quem reina sozinho, é o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. Oh, 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 oh. É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. Oh, 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 oh. É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. São Mateus, capítulo 11, versículo 12, nos diz assim: E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Que a graça de Deus seja acrescentada à Escritura que lemos. Eu quero falar nessa oportunidade, dar um título a nossa mensagem, e eu a intitularia com o título Coragem para Agir. Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus de valentes. Deus não é um Deus de covardes, porque se Deus
é um Deus valente, o próprio Deus diz que ele é um homem de guerra. Seus filhos também têm que seguir essas mesmas características, e Deus não se agrada de pessoas que agem com medo. Deus não se agrada de pessoas covardes, mas Deus tem prazer naquele homem, naquela mulher que tem coragem, que tem aquela valentia, não a valentia natural, como muitos, usam aquela coragem humana. Isso não serve para nada diante de Deus. Mas Deus se agrada daqueles que usam uma coragem por dentro da palavra de Deus, uma valentia espiritual. Nós podemos lembrar de Gideão, quando ele estava malhando trigo, e os midianitas, eles estavam perseguindo Israel naqueles tempos, e o anjo do Senhor apareceu para Gideão e disse: ó homem muito precioso, muito valente, em outras palavras, vai nessa tua força e Deus livrará Israel da mão dos medianitas. Então veja que Deus chegou chamando Gideão de homem muito valoroso, porque ele era um homem corajoso. Ele estava malhando o trigo, para salvar, diz a Bíblia, das mãos dos medianitas, enquanto, quem sabe, o restante de Israel estavam escondidos pelas cavernas, e muitos com seus trigos maduros ali no campo, mas nem mesmo iam colher de medo dos medianitas. Outros nem mesmo cultivaram direito o trigo, porque diziam: de que adianta nós se esforçar e os midianitas vir e destruir tudo? Mas ali estava Gideão, no posto do seu dever, lutando para salvar o trigo da mão dos medianitas. Se vocês observarem, Deus sempre escolhe homens de frente da batalha. Há pessoas que muitas vezes não se dão com o trabalho, não se dão com a responsabilidade de um pai de família, de um chefe de lar, e aí querem ser missionário, querem ser um evangelista, quer ser um pastor, quer ser um obreiro, se nem mesmo tem sido suficiente responsável para cuidar dos filhos, para ser um trabalhador. Deus não quer pessoas vadias. Deus quer homens com coragens, homens determinados. Você pode ver que Deus sempre tirou os homens para colocar em seu trabalho, homens que estavam na frente de trabalho. Você veja que Deus não foi escolher alguém desocupado para colocar como rei em Israel, mas foi buscar um Davi que estava cuidando das ovelhas do seu pai. Então Deus quer homens e mulheres corajosos, pessoas destemidas, que tenham coragem de dizer: a palavra de Deus é a palavra de Deus. Mas hoje nós vivemos em um mundo moderno, em um mundo onde as pessoas estão em busca da popularidade, e muitos líderes religiosos já não têm mais aquela coragem, aquela determinação de um verdadeiro homem de Deus, mas eles ficam medindo as palavras para não ofender o povo, e somente querem dizer aquilo que agrada às pessoas, aquilo que agrada à multidão, porque eles querem se manter popular entre o povo. E por causa disso, o mundo religioso tem mergulhado em uma desgraça, podemos dizer, aonde se perdeu o temor para com a palavra de Deus, aonde as igrejas têm se tornado modernas, frias, não há mais o poder de Deus entre as pessoas, não há mais aquele temor no vestir, temor no falar, mas as pessoas vivem de qualquer maneira, porque os seus líderes não têm mais
pregado a palavra, não tem mais corrigido, chamado a atenção, mostrado que a palavra de Deus está ali para ser guardada, está ali para ser obedecida. Então veja, meus queridos ouvintes, que Deus deseja homens e mulheres destemidos, destemidos para lutar pela causa santa, mulheres que não tenham medo de se vestir decentemente, mulheres que não tenham medo de dar testemunho da palavra de Deus, quando hoje se tornou tão antiquado ser uma seguidora da palavra de Deus, quando mesmo ímpios e religiosos e todos já não tem mais diferença no vestir, já não tem mais diferença na aparência um para com os outros, porque todos se tornaram iguais. Mas Deus quer mulheres que tenham coragem de dizer: olha, a palavra de Deus diz que eu não devo cortar meus cabelos. A palavra de Deus diz que eu não devo usar pinturas, joias, mas que eu devo vestir-me decentemente. A palavra de Deus diz que eu devo andar como uma santa, mesmo sendo criticada, mesmo que às vezes o marido chame de palavrões e até mesmo critique a esposa, mas se você é uma filha de Deus, se você tem desejo de agradar a Deus, se você tem desejo de morar no céu, você tem que ter coragem. Coragem para se posicionar pela palavra. Nós vemos aqui na escritura que nós lemos, a Bíblia dizendo que desde os dias de João Batista até os dias de hoje, se faz violência pelos reinos dos céus, e pela força se apoderam dele. Quer dizer, para se apoderarmos do reino dos céus, para se apoderarmos das glórias eternas, é necessário empregarmos esforço. Nós vemos pessoas interpretando mal as escrituras e dizendo assim: bem, mas a Bíblia diz, não é pela força nem por violência, mas é pelo meu espírito, disse Deus. Sim, você não pode interpretar mal as escrituras. Quando a Bíblia diz não é pela força nem por violência, Deus está dizendo que não é, para nós ganhar uma alma para Jesus, não é pela força, como muitos tentaram impor, ameaçar a vida das pessoas. Você vai tomar uma posição, ou senão você morre, você tem que aceitar a Jesus. Não, não é assim. Não é pela força que vamos pôr a revelação dentro de uma alma, mas é pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que revela. Agora é necessário Deus ver em nós um esforço individualmente. Não alguém te forçar, mas você individualmente se esforçar, lutar. Por isso diz a Bíblia: batei, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. É necessário que haja em nós esse esforço, esse clamor da alma, o joelho no chão, clamar a Deus, para que Deus possa estender os seus braços e te alcançar e te dar vitória. Há muitas pessoas que dizem assim: somos salvos por predestinação. Se eu sou um predestinado, eu vou ser um salvo. Se eu não sou um predestinado, não adianta nem me esforçar. Ora, ouvintes, claro que nós cremos que somos salvos pela predestinação. A Bíblia diz, mas você tem que ver que a predestinação, ela vem pelo pré-conhecimento de Deus. Ou seja, a predestinação, ela vem pelo conhecimento antecipado de Deus. Deus, em Romanos capítulo 8, versículo 29, se não me falha a memória, a Bíblia diz assim: aos que antes conheceu, a esses também predestinou. Então veja, Deus predestinou aqueles que Ele viu antes da fundação do mundo,
queriam se esforçar pela verdade. Agora eu quero deixar bem claro aqui, para que você não me interprete mal, não estou dizendo que Deus predestinou aqueles que Deus viu que seriam capazes. Não, porque se Deus fosse predestinar o homem pela capacidade do homem, ninguém seria predestinado, porque todo homem é falho, todo homem é pecador, todo homem ele tem seus pontos fracos. Mas Deus nos predestinou ao ver em nós um esforço, ao ver em nós o desejo. Quem sabe aquela vida mais pecadora, como podemos ver a mulher samaritana. Ela era uma prostituta das mais baixas. Ela nem mesmo podia vir tirar água no poço quando vinham as mulheres de boa fama. Mas havia um desejo no coração dela, havia um clamor na alma dela por uma vida limpa, por uma vida pura, por uma vida santa nas mãos de Deus. E quando ela se encontrou com Jesus, ou melhor, Jesus promoveu esse encontro, porque Jesus não veio ali no poço por um acaso. Jesus veio ali porque sabia que essa mulher, ela passaria por ali e ela desejaria encontrar a salvação, a limpeza da sua alma. Então Jesus veio ali para salvar aquela mulher pecadora. Agora, por quê? Porque Deus, pelo seu conhecimento antecipado, viu antes mesmo da fundação do mundo que aquela mulher, ela desejaria, ela suspiraria pela vida eterna, pelas coisas santas de Deus. Então veja, ouvintes, mas é necessário você ter coragem para agir. É necessário você ter coragem para se posicionar pela palavra. Porque veja vocês que o jovem rico, ele era um jovem de qualidade. Ele era um bom rapaz. Veja vocês que ele vivia uma vida limpa. Ele guardava os mandamentos, ele guardava todas as escrituras. E ele chegou diante de Jesus e disse: bom mestre, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, olhando para ele, disse assim: guarda os mandamentos. Ele disse: olha, mestre, eu tenho guardado isso desde a minha tenra infância. Então Jesus disse: vende os teus bens, reparta com os pobres e siga-me, e eu te darei um tesouro nos céus. Ora, naquela hora, diz a Bíblia que ele abaixou a cabeça, pesarosamente, triste, virou as costas e foi embora, porque ele não teve coragem para agir. Alguém diz: mas ele não era predestinado. Sim que ele não era predestinado, mas ele não era predestinado porque Deus viu antes da fundação do mundo que ele iria se esforçar mais pelos bens naturais e não iria lutar pelos bens espirituais. Por isso Deus não o predestinou. Para que você saiba o que é a predestinação, pré quer dizer antes, destinar quer dizer destinar selar o teu destino antes mesmo de começar. Quer dizer, antes da fundação do mundo, Deus selou o teu destino como um salvo. Mas para Deus selar esse destino, Deus tinha que ver um desejo, um esforço, um clamor dentro da alma daquela pessoa. Então veja, agora vemos muitos hoje se esforçando, lutando, mas pelas coisas naturais. Como o jovem, ele era um bom religioso, ele se esforçava, mas ele se esforçava o quê? Para manter a aparência como um bom religioso. Hoje há pessoas que se esforçam para se manter fiel à religião a qual pertencem, mas não têm coragem de se posicionar contra a religião e ficar a favor da palavra. Quando a palavra diz que certas e certas coisas estão erradas e suas igrejas estão permitindo, as pessoas não têm coragem de se levantar contra aquilo e dizer: eu vou ficar com a palavra. É um tipo, podemos simbolizar isso com Ló. Ló era um homem temente, Ló era um homem justo, diz a Bíblia, mas ele estava habitando aonde? Em Sodoma. Sodoma era o inferno, Sodoma era o inferno aqui na terra, podemos dizer. As pessoas, a imoralidade, o pecado, a perversão, ali as pessoas blasfemavam contra Deus.
Mas Ló habitava ali, gemia contra as abominações que se praticavam em Sodoma, mas não saía de Sodoma. Não tinha coragem para agir, para tomar uma posição, uma decisão, dizer: eu vou sair. Veja, Ló, ele era até mesmo juiz ali dentro de Sodoma, porque a Bíblia diz que ele se assentava nas portas da cidade, e quem se assentava na porta eram os juízes para julgar. Mas ele gemia pelas abominações que se praticavam ali, mas não tinha coragem de dar um basta, de dizer: eu vou embora, nem que eu tenha que sair mendigar o pão, mas eu vou deixar de lado esses cargos, a minha popularidade aqui, e eu vou tomar uma posição por Deus. Ali estava Ló, dessa maneira. Hoje há pessoas que estão dentro de certas denominações, quando outrora essas igrejas tinham doutrina, as mulheres vestiam-se decentemente, não usando calças, que a Bíblia diz que são roupas de homens. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5 diz: não usará traje de homem a mulher. Alguém diz: mas a calça que a mulher usa foi feita para ela. Mas não importa, é traje de homem. Ou você veja para os teus avós, ou bisavós, se eles usavam esse tipo de roupa há 50, 60 anos atrás. Não usavam, porque essas roupas não eram roupas de mulheres. Mas hoje, religiões, não vou citar nome, mas vocês sabem, que antes defendiam a doutrina, hoje tem liberado. Você passa ali e vê as mulheres vestidas de qualquer maneira, e há pessoas ali dentro gemendo, chorando, dizendo: eu não suporto isso, eu gostaria que voltasse a ser como era antes. Mas gemem, mas não saem de dentro do Sodoma, não saem de dentro e ficam esperando que Deus vai vir e vai levantar alguém para reformar a igreja. Deus nunca fará isso. Quando uma igreja ela se denomina, ela se organiza e morre espiritualmente, Deus prossegue seu caminho, e quem quer Deus tem que seguir a Deus. Deus não fica preso a um sistema. Você pode ver um pé de milho, depois que ele secou, meu querido ouvinte, não adianta você colocar água, colocar ureia, colocar os melhores adubos que tem, ele está seco, ele está morto. A vida que estava em toda aquela palha, ela se concentrou no grão, e agora o milho cada vez vai secar mais. Assim é nos dias de hoje. Deus veio trazendo a cada dia, aperfeiçoando a restauração da palavra, para trazer a palavra original, porque Deus vai vir buscar uma noiva palavra, uma noiva 100% palavra. E nesses últimos dias, Deus concluiu a restauração dessa palavra através da mensagem de um profeta, o qual Deus disse que iria enviar. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos filhos de volta aos pais. Quer dizer, converter o nosso coração de volta à fé dos pais apostólicos. Em São Mateus capítulo 17, no versículo 10, os discípulos perguntam se era necessário que Elias viesse primeiro do que Jesus. No verso 11, Jesus diz: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Quer dizer, restaurará de volta a palavra original na vida do eleito. E no verso 12 ele diz: mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Esse outro Elias que ele estava falando se tratava de João Batista, porque ele falou no verso 11 do Elias que viria, que é o Elias dessa era, o profeta William Branham, o profeta mensageiro que Deus enviou com a mensagem de restauração nesses últimos dias. Mas também havia um outro profeta com o espírito de Elias sobre ele, chamado João Batista, que veio para preparar o povo para a primeira vinda de Jesus, o qual já tinha morrido. Mas esse outro Elias veio preparar a noiva agora para a segunda vinda de Jesus, o qual o primeiro Elias, João Batista, converteu o coração dos pais aos filhos, da lei para a graça. Mas o profeta desta era, ele veio convertendo o coração dos filhos aos pais, o nosso coração de volta à fé dos pais apostólicos. E através dessa mensagem, hoje a restauração veio completa. O grão voltou a ser o grão original.
e o pé de milho, os sistemas passados, por onde a mensagem passou antes, secaram, morreram. Agora você tem que ter coragem para agir, coragem para romper com o sistema e dizer: eu vou ficar com a palavra. Ora, ouvintes, cada vez que Deus levanta um mensageiro na terra, o povo tem que ter coragem de romper com as tradições para ficar com a palavra. Por que os fariseus, saduceus, não tomaram uma decisão por Jesus? Estou falando do povo, não dos líderes, mas do povo, dos leigos, dos membros da igreja daquele tempo. Porque eles não tiveram coragem para agir, para se levantar contra as tradições às quais eles estão acostumados e tomar uma posição pela mensagem que Jesus estava trazendo para o momento. Então, meu querido ouvinte, eu digo a você, é hora de você agir, é hora de você ter coragem. Quem sabe você tem ouvido esse programa por muito tempo, você já tem visto que o único batismo bíblico é em nome do Senhor Jesus Cristo. Você já tem visto que a Santa Ceia é com vinho puro, pão asmo e com lava-pés depois da Santa Ceia. Mas o que você está fazendo? Tenha coragem para agir, tenha coragem para se posicionar pela palavra. Não fique de braços cruzados dizendo: se eu sou o predestinado, Deus me salvará. Deus te salvará se Deus ver você agindo. Se Deus, antes da fundação do mundo, viu que você teria coragem, amaria a palavra de Deus, não importando as críticas que fizessem contra ti, não importando se você fosse até mesmo expulsos de sua família, dos amigos, mas Deus viu que você teria aquela chama no coração e aquele desejo pela verdade, se posicionar pela verdade. Deus então te predestinou, mas é necessário que você tenha coragem para agir. Tome tua decisão, faça o que disse Jesus: achegai-vos a mim. Veja, primeiro é nós, damos o nosso passo, e então Deus alcança seu braço de misericórdia. O ladrão da cruz, ele teve que dar o primeiro passo dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E então, aquilo que o ladrão não podia fazer, que era receber o perdão dos pecados, então Jesus fez por ele. Que Deus nos abençoe, meu querido ouvinte, e que Deus possa acrescentar a verdade em vossos corações e revelar essas verdades e vos dar coragem, coragem para agir. Que você possa orar e dizer: Senhor, eu quero coragem, coragem para agir, para me tomar uma decisão pela tua palavra, pela verdade enquanto é tempo. E eu digo a você: tome uma posição logo, porque o arrebatamento está muito perto. Deus está preparando uma noiva para o arrebatamento. Deus vos abençoe. Lembre de Apocalipse 18, versículo 4, que diz: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e não incorra em suas pragas. Saia de todo o sistema que está fora da palavra e se posicionem pela palavra de Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que a usava, hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. Pois esse rei, que possuía seus impérios, padeceu de uma doença e o seu mal era tão sério. Sua coroa de ouro desprezou, então morreu. Uma coroa tão linda de um atleta que vencera muitas provas e alcançara suas metas, mas com o passar dos tempos esse atleta envelheceu e já sem forças, sem vigor, sem energia, nem se lembra mais o homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda desprezou, também morreu. Mas no cantinho uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem marcas de sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava essa coroa de espinhos morreu, ressuscitou, hoje ele é quem reina sozinho. É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador.